Amado, eu quero pedir a você, por favor, que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo de número 25. 8 e 25. Hoje nós vamos, como fizemos na parte da manhã, vamos ministrar a Santa Ceia, em nome de Jesus. Nós demos um grande passo, irmãos, para terminarmos tudo aqui na igreja, né? Eu acho que as coisas mais difíceis que nós tínhamos e que impediam o bom andamento do culto, dos irmãos, era a parte do estacionamento, já está tudo certinho, né? Graças a Deus. Agora nós vamos acertar a frente da igreja. Vamos fazer uma reforma geral dentro e fora do templo, né? E depois nós vamos encerrar tudo aqui, colocando umas cadeiras almofadadas para você sentar. Aí sim eu quero que você fique sentado. Aí não vou pôr nada a ficar te cutucando, não, para você levantar. Tá bom? Amém? Mas, irmão, você não sabe o quanto eu sou agradecido a Deus pela educação que vocês têm. Sabe? Não tem uma única pessoa que não venha aqui na igreja pregar e não perceba isso. A educação que os irmãos têm, sabe? A maneira tranquila dos irmãos, quando está se ouvindo a palavra de Deus, o silêncio que se faz, sabe? Com respeito e reverência às coisas de Deus. Olha, irmão, você, às vezes, alguém pode não notar isso, mas eu sempre noto isso, sempre enxergo isso, sempre vejo isso. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo seu comportamento, agradeço a Deus por você entender e compreender e tratar as coisas do Senhor e a casa do Senhor com respeito e reverência. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Lucas 8, 25, um texto bem conhecido, bem fácil, que está escrito assim. Nosso Senhor faz uma pergunta aos seus discípulos, e essa pergunta é esta, capítulo 8, versículo 25. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Amém? E falar sobre isso, eu quero fazer um percorrer assim dentro da palavra de Deus, que está relacionado à Santa Ceia. A Bíblia nos fala, amados, que nosso Senhor Jesus Cristo, após Ele instituir a Santa Ceia, a Páscoa ficou no passado e uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens. E essa aliança que foi estabelecida entre Deus e os homens, foi pelo próprio Deus que se fez homem. Que assumiu a forma humana para poder ter um corpo santo, justo, irrepreensível e imaculado para ser oferecido a Deus, para pagar as nossas máculas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Porque não teria como um homem pecador oferecer alguma coisa ao Senhor sem que este viesse com mancha. Porque todos pecaram, então tudo que o homem oferece a Deus, ou oferecia, vinha com a mancha do pecado, vinha com a mancha do erro. Por isso que as alianças, elas foram sendo renovadas, nenhuma foi feita eternamente. A única que foi feita eternamente, que não haverá nenhuma outra mais, é aquela que Deus fez com o homem em seu próprio corpo, no ele assumir a forma humana. Ele ofereceu algo aceitável a Deus, por isso que não vai ser mais repetido. Foi um sacrifício santo, justo e válido para toda a eternidade, para sempre. Então, nosso Senhor, após Ele instituir a Santa Ceia, a Santa Comunhão, a Bíblia nos fala que Ele foi como Ele costumava fazer. Era um costume que Ele tinha, era um hábito que Ele tinha, e essa vez não foi como as anteriores. Esta vez foi a última vez em que Ele esteve lá no jardim do Getsêmani.
E ele então levou os seus 11 discípulos, porque Judas já havia se afastado, já havia se desviado e já tinha ido entregar o Senhor. E ele leva esses 11 homens. 8 desses homens ficam a uma certa distância, e o Senhor então convida outros 3, Pedro, Tiago e João, para que entrassem com ele um pouco mais ao horto. E eles entraram. Mas o Senhor também não ficou junto dos 3, não ficou junto com os 8, não ficou junto com os 3, ele também andou um pouco mais adiante, e ali então ele se conteve e ele começou a orar ao Senhor. E o Senhor começou a mostrar para ele, a revelar a ele tudo que ele haveria de enfrentar, tudo que ele haveria de passar. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele começou a entrar numa angústia tão forte, tão forte, tão forte, que ele vai, até os seus discípulos, e ele chega ali, e aqueles 3 homens que estavam ali, esses 3 homens estavam dormindo. Antes do Senhor ir adiante, o Senhor os recomendou: olha, permaneçam em oração, para que vocês não entrem em tentação. Interessante, irmão. Não era o Senhor Jesus que iria entrar em tentação. O Senhor não pediu para que eles orassem para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse para eles que eles orassem eles próprios, para que eles não viessem a entrar em tentações. Tentações que iriam surgir logo após o aprisionamento do Senhor Jesus Cristo, uma tentação relacionada com o afastar-se, com o abandonar, com se desviar da fé, com se corromper. E o Senhor vai mais adiante, e o Senhor ora mais um pouco, e quando ele volta, os 3 estão o quê? Estão dormindo. Desses homens, amados, todos eles, quando questionados foram pelo Senhor Jesus Cristo, e quando também o Senhor disse a eles claramente que todos eles haveriam de abandoná-lo, todos eles haveriam de virar as costas para ele, esses homens, nenhum deles assim se colocou numa posição aceitando a palavra do Senhor, nenhum deles. Mas um que falava em nome dos demais disse assim: Senhor, todo mundo aí pode te deixar, todo mundo aí pode te abandonar, mas eu jamais farei isso, jamais farei isso. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor, estou pronto. E o Senhor sabia que ele estava falando algo que ele não estava preparado para cumprir. Assim também, às vezes, a gente fala determinadas coisas, a gente assume certas coisas, que no decorrer, a gente não está em condições de cumprir aquilo. A gente fala no momento emotivo, a gente fala no momento assim, para mostrar que a gente é alguém, que a gente é poderoso, que a gente é forte, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas, irmão, ai de nós se não for a graça de Deus sobre a nossa vida. Ai de nós se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso o homem prudente, antes dele falar, antes dele tomar qualquer decisão, ele pensa, sabe? Ele pensa. E às vezes as tomadas de decisões, ou as palavras comprometidas em determinadas ocasiões, em determinadas situações, que às vezes nós somos levados, por uma emoção, a nos comprometermos com a nossa palavra, nem sempre a gente está preparado para aquilo, nem sempre. E esses 3 estavam assim, o Senhor os acorda, fala: peraí, gente, vocês falaram para mim que estava no ponto da vida para mim, você não pode vigiar comigo nem sequer uma hora, nem uma hora. E o Senhor nos deixa ali e vai novamente orar. E o Senhor está orando, e o Senhor volta lá. Quando o Senhor volta, o que eles estão fazendo? Estão cochilando. Bem, não vou seguir com a história daí para frente, mas eu quero voltar aqui no capítulo número 8, versículo 25, e nos versículos anteriores e posteriores. Está escrito no versículo 22, certo dia, Jesus
disse aos seus discípulos. Certo dia, nós não sabemos Obrigado. Nós não sabemos, meus irmãos. Na vida de todos nós existe um certo dia. Na nossa história existe um certo dia. Houve um certo dia na sua vida que você passou por uma agonia tão difícil. Você passou por uma tristeza tão difícil. Você passou por uma situação tão difícil. E poderá haver na continuidade da sua história um outro certo dia que você vai enfrentar isso novamente. Mas também houve um certo dia na sua vida em que você teve assim um momento extraordinário, um momento magnífico, um momento maravilhoso, um momento de alegria, um momento de contentamento, um momento de satisfação extrema. Houve, como a nossa querida irmã estava relatando aqui, ela desejava ser mãe, mas aquilo que ela desejava, ela poderia ter comunicado isso a alguém da sua família, mas ela não saiu abrindo os peitos e falando, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, o meu sonho é ser mãe. Ela falou, em particular, creio eu, com os seus familiares mais próximos, mas era um sonho, um desejo que ela tinha no coração e que não era desconhecido pelo Senhor. E um certo dia, então, na história de casada dela, houve esse momento, houve essa satisfação, houve esse prazer, houve esta alegria do sonho dela ter se tornado realidade. Então foi um certo dia durante a história da vida dele, e outros certos dias poderão vir ainda pela frente. Um certo dia. Aqui está falando, irmão, que um certo dia, não diz o dia exatamente, se foi numa quarta, numa quinta, num domingo, numa segunda, numa terça, não diz que hora que foi, não fala absolutamente nada. A Bíblia fala assim, houve um certo dia em que o Senhor disse aos seus discípulos. É sempre bom nós ouvirmos o que o Senhor fala, não é verdade? Não é verdade, irmão? Não é bom a gente ouvir, até mesmo quando o Senhor nos alerta. Olha, filha, você vai ter uma gravidez, você vai ter um filho, mas você vai ter dificuldade. Não é? Vem na minha mente, amado, o Senhor é o doador da vida. E tem coisa, irmão Ricardo, que nós não conseguimos entender quando você ouve de momento. Posteriormente, então, você vai começar a meditar, a pensar, e o Espírito Santo vai clarear o seu pensamento, e o Espírito Santo, então, vai te dar a diretriz exata, o Espírito Santo, então, vai te orientar exatamente. Irmão, o Senhor não poderia ter evitado as dores dela, a situação cômoda dela? Poderia ou não poderia? Mas a bênção do Senhor, ela excede o sofrimento. A bênção do Senhor está além, porque quando o Senhor fala que cuida, quando o Senhor fala que vai zelar, que vai cuidar, isso não quer dizer que não haverá tempestade, isso não quer dizer que não haverá coisas contrárias. Irmão, nunca houve uma promessa de Deus sem que essa promessa do Senhor não tivesse alguns momentos de dificuldade, de contratempos para se cumprir, mas a palavra do Senhor nunca deixou de ser cumprida. A promessa do Senhor, ela nunca faltou, ela nunca falhou. E se ela dissesse assim, não, desse jeito eu não quero ser grávida. Desse jeito eu não quero. Amado irmão, quando eu disse para vocês assim que aquelas cadeiras são cômodas, não são cômodas, não, Fernando? Não são gostosas, não são? Né? São cômodas. É uma delícia aquelas cadeiras ali, irmão. Depois, na hora que acabar o culto, você pode sentar lá. Pode sentar ali, uma delícia. Cadê você assim, anatomicamente, você sabe?
Mas ninguém vai passar a vida toda sentada num trem desse. Não é verdade? Ali é para um momento. Ninguém vai passar 24 horas sentada num trem desse. Ninguém vai passar 6, 7 horas sentado direto num trem desse aí. Ninguém vai fazer isso, né? Porque tem tantas outras coisas a serem feitas, a serem realizadas. Você não vai perder o tempo na sua vida, né, dessa forma, desse jeito. Então, amado, a Bíblia fala assim, que o Senhor falou com o seu discípulo. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu sou o seu discípulo. O Senhor é o meu mestre, o meu ensinador. Fala comigo. Amém. Simples assim, ok? E a Bíblia nos fala assim, o que foi que o Senhor falou com os seus discípulos? Ele convidou os seus discípulos. E logicamente um convite do Senhor, na verdade, para aquele que é submisso ao Senhor, não é um convite, é uma ordem. O que ele falou? Vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. Mas ele não falou, amado, o que é que haveria de acontecer nessa travessia. Não falou. Às vezes nós aspiramos, nós desejamos. Eu estava falando com um casal, agora olhei para eles, lembrei assim, né? Um casal, que eles receberam uma bênção muito grande de Deus, algo que Ele colocou diante do Senhor. E eles têm isso como uma resposta grandiosa da parte de Deus. Mas isso não quer dizer que não existe algumas coisas. Não existe. Algumas coisitas, como diz, que estão nisso. Mas a bênção do Senhor está ali. Então, quando Ele convida, vamos atravessar para o outro lado, e Ele está convidando-nos a estarmos com Ele, mas Ele não fala para nós, vocês vão enfrentar uma dificuldade muito grande quando estiver ali na travessia. Ele não fala para nós. Quando o Senhor me convida, quando o Senhor me chamou para ser um pregador do Evangelho, o Senhor não falou para mim o que eu haveria de passar. Muito embora eu não vejo, irmão Ricardo, irmã Mara, muito embora eu não vejo dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, eu não vejo nenhuma facilidade exposta na Bíblia para os pregadores, não vejo não. Não vejo nenhuma facilidade. Aliás, eu creio que é a tarefa mais árdua que tem, ganhar as almas para o Senhor Jesus, porque é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual, é você enfrentar o inimigo que você não vê, e tirar essas almas das garras dele, tirar essas almas, porque o Senhor já as libertou. Então eu tenho que falar para elas que o Senhor já as libertou. Eu tenho que ser aquela pessoa que o Senhor irá conduzir, a atravessar, a pregar. Desculpe, irmão. Anunciar. Eu tenho que ser essa pessoa. Mas Ele não falou para mim, amado irmão, o que eu haveria de enfrentar nessa travessia, nessa mudança de rumo. Assim como Ele não nos alerta, porque na verdade se Ele nos alertasse, amado irmão, nenhuma diferença faria, sabe por quê? Porque seriam palavras, e muitas vezes nós só damos atenção para a palavra quando nós estaremos enfrentando adversidades para propagá-la, para anunciá-la. Então, Ele fala assim, ei, vamos atravessar para lá. Vamos atravessar para o outro lado. Porque o Senhor mostrou algo para José. Mostrou algo para ele. Mas ele não teve discernimento nenhum de que o Senhor estava preparando-o para ser o governador do Egito. Ele não estava a par do levante que seria feito contra a vida dele. Não sabia, que os próprios familiares, os próprios irmãos, ele não sabia, mas ele não conseguia entender de imediato, assim como às vezes a gente não entende, irmão Luiz, de imediato,
as coisas que estão acontecendo com a gente, as tribulações que às vezes nós enfrentamos, as situações adversas. Eu sou um servo de Deus, eu não tenho feito nada de errado, mas nem por isso você vai deixar de enfrentar as situações adversas. Vamos para o outro rumo, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. Você quer ir junto? Quer ir junto? Pois bem, o Senhor nos chamou para entrarmos no barco aonde Ele está. E o barco aonde o Senhor Jesus Cristo está é o barco da nossa salvação na própria pessoa dEle. E eu vejo aqui, amados, eu vejo aqui que eles entraram no barco. Olha que gente obediente. Olha que gente obediente. Eles não sabiam que iam se deparar na frente não, Luciano. Não sabiam, não. Não sabiam. Nenhum deles. Viu, pastor Fernando? Pastor Orlando? Pastor Fabrício? Pastor Lênin? Fernando Silva? Você que é o Silva? Fernando Silva. Né? Silva é um nome difícil. Quase não tem ninguém no Brasil com o nome Silva. Então, meus irmãos, ele disse assim, ó, vamos entrar no barco e vamos partir. Obedeceram, entraram no barco. Eles estão navegando, irmãos. Irmãos, estão navegando. E o mar estava tão tranquilo, amado. Tão gostoso. Sabe? O barquinho estava deslizando assim. Eu creio que estavam remando ele, tranquilos. Né? Tranquilo. Não tem vez que a nossa vida está assim? Você está remando tranquilo a vida. E está indo em frente. Jesus está no barco. Mas o que Jesus faz, irmão? O que Jesus faz? Ele adormece. Vocês estão dormindo aí? Vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Não foi isso que o Senhor falou para os 3? Jesus estava precisando, talvez, da companhia deles lá. Estava precisando. E eles adormeceram. Agora, Jesus está no barco com eles. Eles estão remando tranquilamente, seguros. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai. Não chegou o temporal ainda. Não chegou o temporal ainda. Irmã Márcia? Não chegou o temporal ainda. Eles estão navegando. O que o Senhor faz? Ele adormece. O que é isso? Ele chamou a atenção dos 3 que dormiram lá, ué. Ele estava cansado. Ele acabou de pregar para uma multidão. Acabou de pregar, sabe? E lá não tinha isso que eu tenho aqui, que eu falo assim e amplifica a minha voz. Não tinha. Eram 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. A mesma... Então, ele exercia, ele se expunha e, consequentemente, para adormecer, alguém está cansado. Você sabe, irmãos, que teve muitos irmãos que não dormiram essa noite de cansaço? Sim, muitos irmãos. Muitos irmãos que trabalharam aqui, amado, nesse evento que teve. Às vezes a gente vem no evento, né? A gente faz inscrição, participa do evento e não sabe absolutamente nada do que acontece para aquilo estar pronto. Não sabe o trabalho que dá. Irmãos, ficaram noite aqui, preparando noite, e passaram depois o dia aqui. Muitos deles, irmãos, chegaram em casa, não conseguiram dormir por excesso de cansaço. Sabia? Excesso de cansaço. Para nós desfrutarmos da mensagem de Deus. Sabe que Deus me mostrou? Eu estava sentado aí agora há pouco. Sabe que Deus me mostrou? Eu me atentei numa palavra que o pastor Joaquim Cantagalli falou a respeito do ciúme
do púlpito. Do zelo de saber quem é que você põe no púlpito para pregar. Sabe? Aí me levou a uma coisa. O quão fora que nós estamos do reino de Deus. Em que sentido? Irmão, no sentido qual? No sentido de ambição, no sentido de crescimento, no sentido de desenvolver-se espiritualmente, de posições. E eu comecei a pensar uma coisa, amado, lá no céu não existe ninguém com ciúmes. Lá no céu não existe ninguém com inveja um do outro. Lá no céu cada um conhece a sua posição. E eles não têm esse negócio de olhar que aquele lá está numa posição maior e sentir ciúmes porque aquele está numa posição maior. De sentir inveja porque aquele está numa posição maior. Então no céu é uma harmonia. Não seria que ser assim na igreja também? Mas o homem continua sendo pecador, continua errando, continua falhando. Ele continua sentindo ciúmes, sentindo inveja, ele continua querendo o lugar daquele, que ele queria, sabe, essas coisas assim que existem. É aqui na terra, não é do céu isso aí. Porque lá não tem erro, não tem falha, não tem pecado, consequentemente não tem essas atitudes, são da carne. Está me entendendo? Aí o pastor chamou ele para pregar e não me chamou. Chamou aquela para orar e não me chamou. Sabe essas coisas? Essas coisas, né? As coisas assim que causa prejuízo para quem tem esses pensamentos e quem não se autovigia. Causa. E eu não estou falando desse, aquele outro, não. Porque acontece com todo mundo. Infelizmente. Porque muito embora a igreja espiritual seja perfeita, a igreja física ela não é perfeita. Não é. Né? Então lá no céu não tem isso. Então, amado, eles estão navegando, estão obedecendo ao Senhor, né? E voltando aqui, irmão Luiz, todas as pessoas, você precisa ver a alegria de pessoas que varreram a igreja ontem. Não é uma coisa de denegrir de maneira alguma. É uma cooperação para que tudo saia bem. É uma cooperação de todos, segundo aquilo que houve uma diretriz, uma orientação dada por alguém para prestar, né, o serviço, para que a igreja pudesse então ser edificada tranquilamente através da mensagem da palavra de Deus. Amém? Eu estou assim, o meu filho e a minha nora vieram convidar você, porque eles enxergaram uma coisa, irmão, Tem muita gente na igreja, mas dessas muita gente são poucas que estão com as mangas arregaçadas, fazendo algo para o Senhor. Espera aí, entra no barco aqui, vamos atravessar para o outro lado? Vamos? Vamos ou não vamos? Pastor, o senhor já vem com essa conversa, está tão bom vir na igreja só de domingo, está tão bom, fica 1h30 aqui, e já deixa o carro lá fora, lá para a hora que sair, acabou o culto, vup. Sumir, não quero nem saber. Irmão. Não é não? Já quero sair estourando, tenho que ir para casa assistir não sei o quê. Não é? Agora, meus irmãos, agora tem pessoas que você tem que falar, sai da igreja, que a irmã Tata quer fechar a igreja, o que é isso? A irmã fica balançando a chave lá, e as pessoas não percebem que ela está balançando a chave, que já são 9h30, 10 horas, e ela balançando a chave com o jeitinho dela, indo para lá e para cá, para lá e para cá. Eu vou sortar a Boni. Né? Até que alguém tem que ficar buzinando, vamos embora. Amém?
mas é bom estar na casa do Senhor. Amém? É bom estar na casa do Senhor, não é, irmão? Não é gostoso ver os irmãos, ter comunhão com os irmãos? Coisa que você não alcança, como houve a pregação ontem, se não faz memória, coisa que você não alcança através da telinha. Você está olhando a telinha, mas você não está em comunhão com os irmãos. Você vê a telinha e você não está conversando com um, conversando com o outro, conversando, né, dialogando, tendo prazer de conversar, de fazer novas amizades. Afinal, nós participamos do mesmo corpo, afinal, nós somos membros do corpo de Cristo, afinal, nós somos membros da mesma igreja. Não é verdade? Então, quando o Senhor disse, vamos para o outro lado, eles entraram no barco e estão indo. E o Senhor foi e adormeceu. Adormeceu. Essa agora é a hora de dormir, pô? O que é isso? Né? Vocês não podem vigiar comigo sequer uma hora? Uma tempestade estava por vir sobre a vida dos discípulos. Assim como uma tempestade estava por vir sobre a vida do Senhor Jesus, e que os discípulos nessa hora adormeceram, assim como a tempestade no mar estava para vir sobre a vida dos discípulos, o Senhor adormeceu. E querido, não parece que às vezes a nossa vida, eu fico sempre desconfiado, sabe, irmão? Quando tudo está indo muito bem, eu fico de orelha em pé, falo, não é possível. Será que não tem nada por trás, não? Será que o inimigo não tá? Será que não? Será que não tem nada aí? A gente fica meio assim, porque quando o mar começa a agitar, você vai falar, Senhor, o mar está agitado. Não é? Você vai se refugiar nele, você vai buscar o socorro nele. Quando está tudo calmo, você solta o barquinho e o barquinho está indo maravilhosamente bem. Mas a tempestade, amado, a tempestade, às vezes ela avisa para chegar. E dá tempo de você se refugiar, dá tempo de você se esconder. Mas tem tempestade que você está em determinado local, determinado lugar, que não tem para onde correr. Você tem que enfrentá-la. Você tem que enfrentá-la. Pergunta para o teu irmão, você já enfrentou tempestade na sua vida? Já? Já, irmã Lourdes? Já enfrentou, irmã Lourdes? Já? Irmã Simone, já enfrentou? Já? Com certeza já enfrentou. Né? Já enfrentou. Quem que, né? Meu colega aí que faz 40 anos que eu conheço esse homem aí. Menos? 39? 39? Aí, menos 39. Está vendo? Não pode nem errar por um ano, dentro de 40, que já chama a minha atenção. É tempestade da vida esse rapaz aí. Vai fazer 40. Amém. 40 anos conheço ele. Quase logo que eu cheguei aqui. Então, amigão meu. Então, amados, é assim. É assim. Então, você tenha cuidado quando tudo está assim na calmaria, sabe? Não dá moleza, não. Não fica desapercebido, não. Fica vigilante. Fica vigilante. Como disse aquele pregador que esteve aqui conosco, num do sábado aqui agora, acho que foi sábado passado, retrasado, pastor César, vai no teu quarto, abre a porta, né? De volta para o quarto da oração, né? Vai lá orar, vai lá e fique esperto, fique apercebido. Amém? Então eles estão navegando, irmão, tudo tranquilo, tão tranquilo que Jesus adormeceu. E de repente, houve uma tempestade tal que não tinha para onde correr. Não tinha para onde ir. A Bíblia fala assim, enquanto navegavam, eles não estavam parados. Eles estavam indo para o lugar que o Senhor lhes havia apontado, direcionado para ir. Então, quando você está no barco com Jesus,
ou que ele te apontou para você entrar, e você obedientemente entrou, e quando você está indo no alvo que ele determinou, e você não está parado, você está navegando. Navegando. Se você estivesse parado, não tem por que surgir tempestade para impedir a sua travessia. O seu navegar, você está parado. Você está parado. A tempestade, ela surge para impedir que você alcance o outro lado que o Senhor determinou para a sua vida, que o Senhor determinou para a minha vida, e que muitas vezes a tempestade se levanta tão gigantescamente que o barco da nossa vida começa a sofrer perigo de morte. Perigo de morte. E que nós vamos até onde o Senhor está e nós vamos falar para Ele: ô Senhor, espera aí, o Senhor não... Olha o que está acontecendo com a gente aí. Olha o que está sujeito. O que nós estamos sujeitos. Mas eu pensei, eu imaginei, se estivesse fazendo a vontade de Deus, nada estaria acontecendo. Eu imaginei, pensei, se eu estivesse no barco com Jesus, absolutamente nada contrário investiria contra mim, ouviria contra mim. Eu pensei, mas é o meu pensamento, é uma coisa da minha mente, não é algo revelado dentro da palavra de Deus, não é algo mostrado dentro da palavra de Deus. Mas louvado seja Deus, né, irmão? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele chama os discípulos, eles estão dormindo, eles não puderam fazer nada pelo Senhor. Nada. Nada, nada, nada. O Senhor talvez quisesse tão somente a companhia deles. O Senhor talvez quisesse tão somente que eles estivessem presentes, porque eles não teriam condições de interferir em absolutamente nada, era algo que estava destinado ao Senhor. Sabe, amado? Esses 12 homens que estavam ali no barco, e o Senhor estava dormindo, quando surge a tempestade e eles veem que estão em perigo de morte, o que eles fazem? Eles correm até o Senhor, porque eles sabiam que o Senhor podia fazer alguma coisa por eles. Eles não sabiam que o Senhor tinha poder sobre o mar e sobre o... Não sabiam, não conheciam isso. Eles sabiam de poder do Senhor, de fazer tantas outras coisas, como eles viram e participaram de muitos milagres, mas eles nunca tinham visto nada semelhante. Consequentemente, eles chamaram o Senhor apenas para dizer: Senhor, nós vamos morrer aqui, pronto. Eles não perguntam para o Senhor: Senhor, nós vamos morrer aqui? Não perguntam. Eles declaram: nós vamos morrer aqui. O Senhor não está se importando, não? Mas daí, eles chamam por alguém que pode interferir na travessia. Eles chamam alguém que está junto com eles na travessia. Muito embora, e não foi de imediato que eles recorreram ao Senhor, porque eles não sabiam o que o Senhor poderia fazer por eles. Eles não sabiam, não tinham compreensão ainda disso, não sabiam. Mas ao chamar o Senhor se levanta. Eu quero que você fale para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: irmão, o Senhor continua contigo. O Senhor continua contigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Vamos morrer. Então ele se levantou. Uma grande revelação o Senhor mostra para eles.
em meio a essa tempestade, o poder dele sobre a natureza. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Tem muitas coisas que o Senhor vai fazer por você e que você ainda não sabe. E que você ainda nunca experimentou, ainda não experimentou. E talvez, para que essas coisas se manifestem, agora não está a parte boa não. Talvez você vai passar por alguma coisa que você nunca enfrentou. Do que eu tenho que ter a convicção? Do que eu tenho que ter a certeza? Eu tenho que ter a certeza que em meio a qualquer tipo de manifestação contrária à minha vida, aos planos e propósitos que Deus tem para mim, absolutamente nada impedirá de eu chegar do outro lado. Amém? Nada vai nos impedir de alcançar o outro lado. O Senhor se levantou, o Senhor repreendeu o vento, repreendeu o mar, e aí o Senhor questiona eles: onde é que está a fé de vocês? Ah, mas eu não sabia que o Senhor podia fazer isso, Não é não? Ah, eu fiquei duvidoso, porque eu não sabia que o Senhor podia fazer. Eu lá sabia que o Senhor podia mandar na natureza. Eu lá sabia que o Senhor tinha autoridade sobre a água. Eu lá sabia que o Senhor tinha autoridade sobre o vento. Eu não sabia disso, como é que eu podia ter fé? Agora não, agora eu tenho fé que o Senhor pode tudo mesmo. Agora eu tenho fé, agora eu creio que o Senhor realmente pode tudo. E o que vier a acontecer comigo, o Senhor dará conta. O Senhor dará cabo. E eu vou chegar do outro lado. Fala para o teu irmão, eu vou chegar lá do outro lado. Você está no barco também? Tá? Então, Senhor, nós vamos chegar lá do outro lado.